Será que toda viúva tem direito à pensão por morte? Filhos podem receber pensão por morte? Enteados? Irmãos? Como funciona? Fica comigo até o final que eu vou responder todas as suas dúvidas sobre a pensão por morte. E se ficar ainda alguma dúvida, eu vou te dar a chance de fazer uma pergunta aqui, então vem comigo que vai valer a pena. Olá, sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos e nesse vídeo vamos falar tudo sobre a pensão por morte. Ah, tem direito na revisão da vida toda? Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro de tudo, pessoal, a pensão por morte é um benefício, provocado pelo falecimento do segurado. Então a Previdência Social, nesse momento tão difícil, ela garante esse benefício pago. Agora, quem pode receber? A princípio são os familiares, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque existe a determinada classe de dependentes. Vem comigo, pessoal. Primeiro de tudo, na classe 1 temos cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos ou maior de 21 anos que tenha uma deficiência intelectual ou mental ou uma deficiência grave comprovada por documentos. Em caso de óbito do segurado, será que sempre será devida a pensão por morte? Sim, nesse caso da classe 1, Classe 1 vai sim ser sempre devido, se o segurado tinha essa condição. Por exemplo, ele estava trabalhando, ele veio a falecer, só que ele era um contribuinte do INSS. Ou ele estava no período de graça. O que é isso? O segurado obrigatório, ele fica no período de graça por 12 meses. Vamos supor que ele perdeu o emprego, e 7 meses depois de perder o emprego, ele veio a falecer. Ele ainda estava no período de graça, ainda vai ter direito à pensão por morte. Se for um segurado facultativo, ele vai manter esse período de graça por 6 meses. Agora, você me pergunta, nossa, mas e aquele aposentado? Ele não estava mais contribuindo. Pessoal, o aposentado, para fins previdenciários, quem está recebendo um auxílio, seja a própria aposentadoria, um auxílio-doença, para fins previdenciários é sim considerado segurado. Seguro, O Instituto Nacional do Seguro Social o seguro, é como se fosse você tem que estar embaixo desse guarda-chuva para ter acesso aos direitos garantidos pelo INSS. Então o segurado, ele está sim embaixo desse guarda-chuva, bem como seus dependentes. Então o aposentado, sim, ele parou de contribuir faz muitos anos e se aposentou. Ainda é segurado e os dependentes de classe 1 vão necessariamente ter direito. Cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos, desde que não tenha sido emancipado, ou filho maior de 21, só que com deficiência grave, tá certo? E aí, pessoal, se tiver um filho menor de 21 anos e a esposa, nesse caso os dois vão receber e a pensão é dividida entre eles. Então lembra que eu falei da classe 1? Tá, mas e se não tiver? O falecido não tinha esposa, Eu já vou falar da união estável, tá? Eu já vou falar da união estável. Às vezes você não casou no papel, mas você convivia, você teve filhos juntos, você teve uma vida juntos. Vamos só terminar a classe 2 e 3. A classe 2 é a classe dos pais do falecido. Então, se não tiver cônjuge, não tiver esposa, não tiver filho menor de 21 anos ou maior com deficiência, então vai receber a pensão por morte os pais do falecido. Mas só se não tiver ninguém na classe 1. A classe 1, além dela ter preponderância sobre as outras classes, ela exclui os demais. Então, se tiver um filho com menos de 21 anos, ele que vai receber a pensão integral. Se tiver a esposa, ou se tiver esposa e um filho menor, divide entre eles e os pais não recebem nada, tá bom? Eu não estou falando de herança, de direito de família, inventário. Eu estou falando de benefícios previdenciários. Beleza? Beleza. Classe 3. Irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou o irmão maior de 21 anos com deficiência grave.
só recebe se não tiver integrantes das classes 1 e 2, tá certo? Então, a classe 1 exclui a classe 2 e 3. E, se não tiver nenhum classe 1, vai para a classe 2, que são os pais do falecido. E se não tiver, aí sim vai para o irmão menor de idade ou para o irmão maior, mas com deficiência, tá? Agora, na classe 1, eu falei o cônjuge, né? Cônjuge, marido, esposa, casado no papel, certidão de casamento, tá fácil de comprovar. E a união estável, será que ela dá direito à pensão por morte? Sim, pessoal, ela dá direito à pensão por morte. E como comprovar? Bom, quando tem aquela declaração de união estável que pode ser feita no cartório, aí também tá fácil de comprovar. Tem 2 testemunhas assinando, tá show de bola, né? Tá show de bola. Só que se não tiver, mesmo assim, a justiça vai aceitar provas disso, pessoal. Vai aceitar provas disso. Então, por exemplo, você tinha uma conta no banco em conjunto com o falecido. Você tem comprovantes do falecido pagando seus remédios, pagando aluguel, pagando suas contas do dia a dia, né? Então, esses documentos podem sim ajudar a comprovar essa dependência, essa união estável. Lembrando que a classe 2 e 3, os pais do falecido ou o irmão menor de 21 ou maior de 21 com deficiência grave, precisam comprovar dependência econômica. Na classe 1, a dependência é presumida, não precisa comprovar nada. Se você é esposa, você não precisa comprovar que ele pagava suas contas. Eu estou dizendo quando você precisa comprovar uma união estável, tá? Aí você pode tirar fotos de viagem juntos, se vocês tiveram filhos em conjunto. Então, se você estava na união estável, não tem nenhum documento, aí você vai precisar comprovar a existência dessa união estável. E para a classe 2 e 3, você vai precisar comprovar também dependência econômica, tá certo, pessoal? Muito bem, então vamos seguindo aqui. A dependência econômica, então, esses documentos comprovantes, né, de aluguel, plano de saúde, contas básicas como água, luz, telefone, cartão de crédito, são alguns dos exemplos, tá? Bom, os pais, que são a classe 2, muitas vezes são sustentados pelos filhos, né? Nós colocamos os filhos no mundo, eu sou pai, né, vocês sabem, e um dia, talvez, Ana Lu, minha filha, que vai cuidar de mim. E aí, né, se você precisar comprovar uma dependência econômica do filho, você vai precisar juntar também comprovantes de despesas, né, do filho pagando as suas despesas e tudo mais, tá certo, pessoal? E vamos seguindo então. Quais são, então, os documentos? Né? Os documentos é a certidão de óbito do falecido e aí os documentos comprobatórios dessa relação. Se for filhos, aí, né, documento dos filhos vai mostrar a paternidade. O certidão de casamento, declaração de união estável, ou se não tiver, vai ser preciso, pode até ter testemunha também para comprovar a união estável, tá bom? Outra dúvida, né? Será que eu posso receber a pensão, né? Vamos supor, de um filho e do marido, né? Como acumular 2 pensões? Pode, desde que elas sejam de classes diferentes. Por exemplo, se a mulher era casada, né, depois teve uma união estável, será que ela pode acumular essas 2? Aí passa a ser da mesma classe, aí realmente, né, não vai fazer jus, tá certo? Agora, dependendo da hipótese, há sim a possibilidade de acumulação, mesmo que seja da mesma classe de dependentes, tá? Então, nesse caso que eu dei, estava no regime geral de previdência social, que é o de todo mundo, é o INSS. E o outro estava no regime próprio, né? Um servidor público da União, por exemplo. Nesse caso, vai conseguir. Agora, depende muito do caso, né? Eu tento explicar aqui em linhas gerais, tá? Mas se for da mesma classe e for do mesmo regime, aí pode ser necessário a dependente ter que escolher qual o benefício mais vantajoso, tá bom? Outra dúvida, pode acumular pensão com aposentadoria? Sim, a lei não traz nenhuma proibição quanto a isso, pode acumular, tá certo?
A pensão por morte ainda pode ser acumulada com auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio acidente e salário maternidade, tá? Não tem nenhum obstáculo quanto a isso, tá certo, pessoal? Bom, eu fiz um vídeo aqui bem sucinto, trazendo várias hipóteses, né, várias dúvidas num mesmo vídeo. Se ficou qualquer dúvida, já comenta aqui também que eu vou fazendo mais vídeos sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo informativo, com informações rápidas, objetivas, então inscreva-se nesse canal. Eu sou o Nakamura, professor e advogado, fico muito feliz de você estar comigo aqui até o final do vídeo. Assista aos outros vídeos que estão aí na tela. Inscreva-se nesse canal porque é muito importante. Assim que nós batermos 100 mil inscritos, tudo vai mudar. Eu estou me dedicando cada vez mais ao canal para trazer informação de graça para vocês. Então, estamos juntos, conto com você. Até a próxima.